Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo pra você. Estou de volta, né? Depois de tirar aí 2 semanas de férias, um novembro que foi conturbado aqui na fluência dos episódios. Estou mais do que preparada para a nossa sequência de episódios de final de ano, porque vocês sabem que eu sou uma aficionada por fazer revisão do ano, fazer as metas do ano, escolher minha palavra do ano, como eu aprendi com Bárbara dos Anjos. Então já temos um calendário de episódios. Neste domingo, vocês estão ouvindo agora o episódio Tudo que eu não fiz em 2024. No dia 22 vai ser o episódio de tudo que eu fiz, as metas que foram alcançadas. Acho importante também a gente começar pelo que não foi feito, porque começa uma onda de, esse ano maravilhoso que eu fiz tudo, parece que tá todo mundo alcançando todas as metas, equilibrando todos os pratinhos, e gente, assim, eu não fiz uma caralhada de coisa que eu queria ter feito. Então eu quis começar por isso, inclusive porque isso é uma parte muito importante da gente revisar o ano, entender quais eram as metas do ano, entender o que não faz mais sentido, o que foi realmente assim, a gente foi relapso, né? Assumir, nos responsabilizar e entender também o que tipo assim, olha, sinceramente, não era tão prioridade assim, não deu, joga pro ano que vem. Então depois vem o episódio das coisas que eu fiz em 2024, metas alcançadas. No dia 29, eu quero fazer um episódio de melhores do ano. E aí eu quero que vocês me mandem sugestões de coisas aqui pra eu falar melhores do ano. Melhores conselhos do ano, melhores tapas na cara do ano, melhores frases do ano, sei lá. Livros, indicações, podcasts, aí é o que é o normal. Mas eu quero que fique dentro aí do universo dos conselhos, do que a gente fala aqui, pra gente fazer também, revisitar aí momentos do ano que foram importantes. Então, quero fazer um grande melhores do ano aqui no dia 29. E aí, no dia 5, a gente começa o ano com metas do ano, palavras do ano. Eu ainda não fiz minhas metas, tá? Então, vou começar a construir isso e aí espero dia 5 já dividir algumas pra inspirar vocês. Bom, eu quero começar falando, na verdade, por que eu gosto tanto de fazer metas do ano e o que eu acho importante em relação a isso. Eu sempre fiz metas, desde que eu tenho uma lista de metas de 2009, eu tinha 13 anos. Então, desde sempre eu fiz as minhas metas do ano e quando eu era adolescente, as minhas metas não tinham só a ver comigo, tá? Era meta tipo assim, eu queria sair de casa. Não ia sair de casa com 18 anos, mas eu tava ali projetando. Eu queria ganhar uma irmã, um irmãozinho. Mas não dependia de mim, né? Minha irmã nasceu, eu tava prestes a fazer 16 anos, então aquilo esteve nas minhas metas por alguns anos também. E aí, tem alguns anos que eu aprendi com a Thaís Godinho, do blog Vida Organizada, que eu acompanho há muitos e muitos anos. Como é que a gente faz metas, na verdade, que a gente possa cumprir, que a gente consiga cumprir. E aí, eu separo as minhas metas. Desculpa, olha, eu já repeti isso tantas vezes, que se você ouve o final do ano do Conselhos todo ano, você me desculpa, mas eu vou repetir de novo. As minhas metas eu faço separada por categorias. Nas categorias daquela roda da vida, né? Que é aquela ferramenta de autoanálise, de você analisar como estão as áreas da sua vida. Bota aí no Google Roda da Vida, que você vai ver do que eu tô falando. Mas, quais são as categorias que eu faço as minhas metas?
amor, relacionamento, espiritualidade, saúde, equilíbrio emocional, carreira, finanças, família, social, lazer, plenitude e felicidade, contribuição social e estudos. Então, eu faço a minha roda da vida com essas categorias e aí, a partir disso, eu faço as minhas metas do ano também nessas categorias. Eu aprendi com a Thaís que é muito importante a gente dividir quais são as metas que você já quer fazer no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre. Pega um calendário mesmo. Vai dividindo essas metas aí por trimestre, depois por mês, porque assim você consegue, de fato, fazer com que elas aconteçam. Eu não fiz isso esse ano, e aí eu deixei de cumprir uma caralhada de coisa que eu poderia ter feito. E foi passando, tá? Eu não dividi por trimestre, eu dei mole. E aí tem várias coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Então, vou dar um exemplo. Você quer ir a médicos. Cara, aproveita janeiro. Eventualmente você tá de férias ou tem menos volume de trabalho, dependendo com que você trabalha. É um momento de você dar esse gás com a sua saúde, porque aí depois começa o trabalho, depois as coisas começam a embolar, você não consegue mais essa disponibilidade. Ou tem coisas que tem a ver lá no final do ano, vamos supor. Meu filho faz aniversário 28 de dezembro, gente. Não engravidem em abril. Mas, né, vamos supor, eu quero ano que vem fazer a festinha de aniversário dele. Diferente, num lugar específico, numa casa de festa. Então eu vou colocar lá no meu final do ano, fazer aniversário do meu filho na casa de festa. Então você vai ser uma meta lá do terceiro trimestre. Aí outubro vai aparecer lá na minha agenda. Opa, tem isso aqui pra você resolver, querida. Entendeu? Então, assim, quando você já vai distribuindo isso ao longo do ano, é muito mais fácil de você lembrar e conseguir, de fato, realizar essas metas. Outra coisa que é muito importante, que eu não fiz esse ano, e que com certeza foi determinante para eu não conseguir realizar muitas das coisas que estavam na minha lista, é que eu não revisei as minhas metas. Eu fui abrir, eu faço nesse caderninho aqui, ó. Aqui já tem as minhas metas de 2020, uma tentativa de diário que eu tentei fazer na pandemia e obviamente abandonei rapidamente. Tem minhas metas para 2022, 23 e 24. Coitado de mim, de 20 para 21, eu grávida, a minha única meta era sobreviver. Então, é legal também porque fica um histórico. Tenha um caderninho que todo ano você consiga revisitar e reveja suas metas ao longo do ano, porque tem várias coisas aqui nessa lista que se eu tivesse, tipo assim, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses aberto, olhado, eu teria conseguido fazer. Então, se você faz a sua lista e você esquece dela, depois é realmente muito frustrante, porque você chega no fim do ano, você olha, você vê que não fez um monte de coisa. E pior, você vê que não fez um monte de coisa que se você tivesse se lembrado aquilo com frequência, você poderia ter feito. Então, essas são as minhas dicas. Eu acho muito importante a gente pensar as metas do ano no sentido dos nossos desejos e não de uma competição. Entender que as metas não são só uma checklist de obrigação, mas que são lembretes de coisas que são importantes pra gente, de que são desejos nossos. Então, se você coloca nas suas metas encontrar mais os meus amigos, aquilo vai ser um lembrete de algo que é uma vontade sua. E que se você não se lembrar disso ao longo do ano, a vida acontece no automático. E as coisas que são importantes pra gente vão ficando em segundo plano. Então, pra mim é muito importante ter uma lista de metas como um lembrete de quais são as coisas que são importantes pra mim. Quais são os valores meus para essa virada do ano que eu quero ser lembrada, que eu quero levar para o ano que tá começando? E quais são essas atividades e coisas que eu quero alcançar, que eu sei que vão me fazer muito feliz, mas que eu posso esquecer ao longo da correria da vida, do trabalho, do filho, da rotina ao longo do ano. Então, para mim, as listas de metas não são uma cobrança. Na verdade, são lembretes de prazeres e coisas importantes que podem acabar esquecidas, né? Pela correria que a gente é imposta pra nós, né? E também que às vezes a gente se impõe. Bom, vamos lá. Então, primeiro vacilo de coisas que eu não fiz foi revisar as minhas metas. E aí, por isso, muitas das coisas que estão aqui deixaram de ser feitas porque eu esqueci que eu gostaria de fazê-las. Elas eram coisas importantes pra mim.
A começar pela mais importante de todas dessa lista, que eu não fiz. Cuidar da minha voz e voltar na fono. Gente, que absurdo. Eu fui muito relapsa esse ano com o cuidado com a minha voz, que é a minha ferramenta de trabalho. Então, esse devia sido top 1 da minha lista. Eu tentei marcar minha fono 3 vezes esse ano. E todas as vezes que eu fui falar com ela, ela estava prestes a viajar para um congresso. Juro por Deus. Ou viajar de férias. E aí, óbvio que eu deveria ter insistido muito mais para marcar. E isso foi passando e eu fui esquecendo. Eu fiquei pouco rouca esse ano, mas eu tive algumas questões em relação a fôlego, em relação à forma como eu forço a minha voz, às vezes, para gravar e para falar, e como eu sinto esse cansaço na voz, e que eu deveria realmente ter ido atrás disso, e eu não fui. E isso, para mim, foi uma coisa muito gritante no início do ano, que eu não sei se vocês lembram. No início do ano eu perdi a voz. Eu fiquei a primeira semana do ano, eu não consegui dar uma palavra. Eu forçava. Sabe quando você tá rouco e você força a voz? Eu forçava e não saía nada. Eu nunca tinha ficado assim. Eu perdi completamente a voz. Foi uma coisa assustadora. E aquilo foi um choque pra mim, de eu cuidar da minha voz. E eu não cuidei. Outra coisa que eu deveria ter feito nesse ano, no final do ano, depois de enfrentar 350 vírus respiratórios e sinusites, que se tornavam sinusites terríveis, eu falei, em dezembro eu vou no otorrino e eu vou ver o que está acontecendo nos meus seios nasais. E eu não fui. Pensa aí. Se só eu que não fui a todos os médicos? Não, querida. Eu também não fui, não, tá? Eu fiz várias coisas. Isso eu vou falar na semana que vem, que eu também não tô derrotada. Eu fiz várias coisas, mas tem várias coisas que eu não fiz e eu fui relapsa. E eu também fui relapsa com uma coisa que eu já tô querendo voltar a fazer há muitos anos, que é sessões de alongamento ou de yoga, mesmo em casa. Eu já fiz yoga algumas por um tempo com um professor, já fiz algumas aulas avulsas e eu amo. É uma coisa que me faz muito bem, mesmo quando eu faço sozinha em casa. E eu sou relapsa. Eu não tomo vergonha na cara e eu não faço, entendeu? Não faço. Então, aliás, aceito indicações de aulas de alongamento ou de turmas de yoga online para ver se com esse compromisso eu me coloco na minha agenda. Isso é uma coisa importante também, a gente se colocar na nossa agenda. Porque a gente fica colocando uma porrada de compromisso, de trabalho, compromisso dos outros, vida do outro, mas a gente se coloca na nossa agenda. As coisas que são importantes pra gente, para o nosso cuidado com a nossa saúde mental, pois é. Então fica aí já esta reflexão de final / começo de ano. Se você tem se colocado na sua agenda, ou você só tá entulhando de coisa que não necessariamente são sobre você. Tá? Então, continuando aqui na minha lista. Uma coisa que eu não fiz esse ano, botox na minha testa que eu queria fazer. Ai, gente, puta que pariu, sério. A minha pele é muito seca. Então ela marca muito. E eu estou com 2 rugas aqui, ó, 2 marcas na minha testa. Eu falei, esse ano eu vou fazer botox. E eu não fiz, porque minha dermatologista falou, Isabela, você não tem nem 30 anos, eu não vou botar botox em você. Vamos fazer outros tratamentos pra gente tirar essas marcas. A gente vai conseguir. Pergunta se eu fui lá fazer. Não fiz. Caralho, não fiz. Mas isso também porque a pele da pessoa já é seca. A pessoa bebe água. Bota beber. Bebe uma água aí, gente. Bebe uma água. Porque assim, eu bebo água suficiente? Não bebo água suficiente. Então isso é um absurdo também. Outra coisa, aí no quesito profissional, que eu não fiz. Tava top 1 das minhas metas profissionais ir a São Paulo, gravar meus podcasts amados presencialmente. E no Wanda, e no Me Conte. Eu fui, gente. E no Noia, eu não fui. Eu não fui. Mas aí eu tenho uma explicação. O Wanda grava no pior dia pra mim da semana, que é quarta-feira de noite, que é o dia que meu esposo trabalha até tardíssimo,
Minha mãe trabalha até tardíssimo, então é uma logística, pior logística do mundo para eu conseguir me ausentar é na quarta-feira. Então, qual era a minha ideia maravilhosa? Vou na quarta, gravo o Wanda, dia seguinte, me conte, faço meu tour. Detalhe, eu me convidando, né? Mas tudo bem, eu tenho certeza que se eu me convidar, eles vão me querer. Mentira, gente, eu já fui convidada assim, tá? Mas se eu me convidasse também, coitados, meus amigos não iriam me desamparar. Mas realmente, assim, eu não consegui. É um dia muito complicado. Eu estava até metade do ano, tipo assim, numa contenção de gastos para eu pagar essa passagem. Quando eu consegui me aliviar um pouco, já foi no final do ano que eu comecei a viajar muito a trabalho. E aí, caos de final de ano, e aí embolando uma coisa na outra por causa de viagem a trabalho. E aí, realmente, assim, aí não teve a menor chance de eu conseguir ir. Mas isso é uma coisa que, assim, eu quero muito fazer, de preferência antes do carnaval, nesse iniciozinho de ano. Aproveitar que as coisas ainda estão meio mornas e nos podcasts dos meus amores amados, que eu quero muito viver este momento ao vivo, porque eu só gravo com esse povo à distância, representante do Rio de Janeiro, dos podcasts, eu fico isolada aqui. Mas quero muito fazer isso ao vivo. Bom, outra coisa que eu não fiz, que eu acho muito importante de todo mundo fazer, e eu acho um absurdo que eu não tenha feito, gente, eu não tenho, gostaria de ter, ainda que fosse pessoal e não público, mas um site ou um portfólio que eu junte todos os trabalhos que eu já fiz para marca, participação em podcasts, artigos que eu já escrevi, entrevistas que eu dei, sabe? Um grande histórico profissional, porque eu acho muito ruim eventos que eu já participei, como se fosse realmente um inventário, assim, sabe? Eu acho muito ruim que essas coisas vão se perdendo com o tempo. Eu acho muito ruim que não tenha um lugar simples que eu possa mandar. Ah, isso aqui são as coisas que eu já fiz, toma. Sabe? Mandar pra pessoa. Eu sei que muita gente faz isso no LinkedIn, infelizmente eu não sou muito adepta a essa rede social. Eu juro que eu tentei esse ano, mas realmente não rolou. Mas eu queria muito ter um site em que eu conseguisse construindo esse portfólio, sabe? E essa parte do fazer o retroativo é foda. Porque se eu já tivesse essa merda pronta, eu postaria agora, né? Tipo assim, fiz um bagulho, já boto lá. Tipo, fazer um post. Mas fazer isso retroativo é... Ai, juro, puta que pariu. Enfim. Mas isso é uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que todos os profissionais deveriam ter isso, assim. Eu acho, como jornalista, né, que às vezes precisa entrevistar as pessoas, convidar as pessoas, conhecer pessoas. Cara, a gente só tem um Instagram de apresentação, né, de ferramenta assim de trabalho, quando isso também é muito misturado com a nossa vida pessoal, é muito ruim, né? Se é um Instagram, um perfil que é alô, 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 bacana, agora que eu vi que o microfone desconectou. Puta que pariu! Enfim, eu acho muito importante que a gente tenha esse compilado, sabe? De coisas que a gente já fez. Se você tem um perfil aí profissional, que você reúne tudo isso, ótimo. Mas no meu caso, que é muito misturado também com a minha vida pessoal, o Instagram é péssimo de pesquisar as coisas. Também não tem as coisas que eu escrevo muito como jornalista, né? Tá mais como criadora de conteúdo. Então, não é bom. Eu queria um lugar em que isso tivesse devidamente reunido, sabe? E acho que isso vai junto com o negócio, a minha pira aí que eu tenho dividido por aí sobre memória, legado, e a gente ter esses registros, e tá tudo muito meio perdido por aí. Ai, sabe, sei lá. Eu queria muito conseguir construir esse histórico. Ai, mas ficou pro ano que vem, entendeu? Não fiz esse ano. Outra coisa que era uma meta pra mim desse ano, e na verdade essa eu desisti, que era começar a pagar o INSS. Gente, eu tive carteira assinada por 3 meses, né? Quando eu era estagiária, regime de estágio, depois eu fui contratada e logo depois eu pedi demissão. E aí, eu fiquei, eu já... Ai,
Gente, sei lá. E teve a reforma da Previdência, aí para você receber pelo teto, você tinha que contribuir pelo teto, eu não tinha dinheiro para contribuir pelo teto, aí eu fui deixando, e aí agora que eu tenho quase 30 anos, eu nunca contribuí R$1, não vale mais a pena. Por não valer mais a pena no quesito aposentadoria, eu desisti, porque eu vou guardar dinheiro de outros jeitos, eu vou fazer outros tipos de regimes de previdência, já estou fazendo, isso foi uma coisa importante que eu dei esse pontapé aí no ano passado. E aí, com essa minha preocupação, né, em relação a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né, e se eu me machucar, e se eu tiver que tirar uma licença médica, eu tinha colocado nas minhas metas fazer um seguro de vida. Porque o seguro de vida você pode incluir essas cláusulas também. E aí, eu também não fiz. Era para eu ter feito isso esse ano. E isso era uma das coisas que eu tô indignada de ver que eu não fiz, porque era uma coisa simples de ter sido feita. E faz parte daquelas burocracias que se você não fica se lembrando, você esquece. Então, se eu tivesse revisado essa merda dessa lista ao longo do ano, eu teria feito isso, sabe? E eu não fiz, e eu tô muito bolada comigo por eu não ter feito. Mas, enfim, essa foi a minha decisão aí em relação a meu futuro, meu presente, minha velhice. Não me tomem como exemplo. Se você é jovem, comece imediatamente a pagar o seu INSS. Ou, enfim, né? Estude qual é a melhor forma. E o seguro de vida, eu acho uma coisa importante. Especialmente eu que tenho filho, eu acho uma coisa muito importante de ter. Tem planos muito baratos, começando muito barato. E eu quero realmente muito fazer e resolver isso no início desse ano. Outra coisa que eu não fiz esse ano, que eu achei que eu fosse fazer, desmamar o meu filho. Gente, não desmamei ainda. Eu ainda amamento. Mas tô em paz com isso. Hoje em dia amamento bem menos, assim, é mais um cheirinho, um colinho de mãe, do que de fato, assim, um momento de vamos mamar. Mas Martin, conversamos, e ele propôs de parar de mamar a partir do aniversário de 4 anos, vamos ver. Óbvio que eu não vou falar que, não, você fez 4 anos, você não mama nunca mais. Imagina, eu quero que seja um fim bom pra ele, bom pra nós dois. A gente já conversa há muito tempo sobre esse momento, né, de parar, que a mamãe não quer mais, que pra mim não tá mais legal, enfim. E foi uma coisa que eu não concluí esse ano, mas com certeza eu dei passos muito importantes esse ano no caminho do desmame, que eu acredito muito que tenha que ser um caminho, sabe? E não uma decisão abrupta. Eu acho que é um caminho a ser construído e definitivamente a gente construiu esse caminho muito bem esse ano. Não foi um ponto final ainda, mas por isso que tá aqui, né, do que eu não fiz, mas eu poderia ter sido mais gentil comigo de que a gente construiu muito esse caminho para agora, nessa virada do ano. Eu acho que, de fato, ser esse momento de virada. Então, vem aí, tá? Mas agora eu também já tô tranquila. Outra coisa que eu não fiz, encontrar mais mães que eu acompanho na internet. Droga. Queria muito ter feito mais isso, ter me aproximado mais, ter colocado mais nessa minha rotina. Mas, enfim, é difícil pra mim, né? Nós já falamos sobre isso aqui no Conselhos. Eu não sou uma pessoa simples no quesito socialização. Mas eu acho que isso seria muito bom pra mim, muito importante, porque são mulheres que eu gosto, que eu conheço, né, que eu acompanho, que eu já encontrei, que eu admiro, e que seria muito bom juntar as crianças pra gente criar essas novas conexões. Não é uma ideia que eu abandonei, mas, de fato, é uma meta renovada para 2025 e uma hora eu vou conseguir. Gente, vem aí, tá? Vem aí. Outra coisa que estava nas minhas metas é sair de noite com as minhas amigas e vários rolês de diversão. Que a gente tinha pensado, tipo Escape 60, aquele parque do pula-pula, que na verdade originalmente eu ia com as minhas amigas. Eu acabei indo com minha irmã e com o Martin, com meu pai e tal. Mas a gente tinha essa meta, vamos para uma night, não sei o quê. Não fomos. Mas a gente fez outras coisas legais esse ano. A gente se encontrou mais para fazer atividade física. Olha isso, gente. A meta era sair para a night com as minhas amigas.
Expectativa, realidade. Ir na Velocity num domingo às 10 horas da manhã, que foi o que a gente fez esse ano. Então rolou isso, a gente conseguiu, menos do que a gente gostaria, mas a gente conseguiu se encontrar para algumas coisas de atividade física, que foi algo que todas nós estamos fazendo esse ano. A gente criou a ideia de experimentar várias modalidades novas de atividade física, a gente começou, já rolou algumas, mas vão rolar mais, espero que o verão seja bem propício para isso, então uma meta renovada aí, esses encontros. Todos, eu não abandonei a ideia da Night, tá? Mas enfim, então a Night não rolou, por isso que tá aqui na lista. Mas rolaram outras coisas que também tem a ver com o nosso momento de agora. Então já deixo aí de meta do ano pra vocês essa coisa de experimentar atividades físicas ou atividades novas com as amigas. No nosso caso foi atividade física, mas sei lá, fazer uma aula experimental de cerâmica, de culinária, sei lá. Tem muita coisa, podem ser experiências legais, pra além de simplesmente, vão num barzinho, sabe? Ou vai uma pra casa da outra e pede uma pizza. É legal também, mas tem outras coisas que a gente pode fazer juntas que são tão legais quanto. Outra coisa que eu não fiz esse ano e eu tô sofrendo muito e eu quero muito fazer no que vem é fazer uma viagem sozinha. Meu Deus do céu, eu nunca quis tanto fazer uma viagem sozinha, gente. E especialmente agora que eu voltei de uma viagem em família, eu tô tipo assim, pelo amor de Deus, eu quero viajar sozinha. Eu gosto muito de ficar sozinha, né? Eu acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades, assim, da maternidade, de ter uma família, né? Morar com outras pessoas sempre foi não ter muito tempo e espaço pra eu ficar sozinha. Então, eu fiz muitas viagens esse ano a trabalho, mas eu realmente quero fazer uma viagem sozinha no ano que vem. Eu quero muito. Eu realmente, assim, tô sentindo essa necessidade. Não fiz esse ano, mas agora eu acho que isso tomou um outro nível de urgência e eu quero muito fazer no ano que vem. Já deixo essa sugestão aí de meta. Você aí, mãe que me acompanha, você merece. Mães, pais que me acompanham, você merece. Tempo sozinho, tá? Outras duas coisas que eu não fiz. Provavelmente muitos de vocês irão me acompanhar nessas duas. Diminuir o uso do celular e incluir leitura na rotina. Ai, que ódio. Que ódio! Eu sou refém dessa merda de celular, dessas redes sociais. Eu não vou nem... Não, metas renovadas pra 2025, porque eu quero, vai ter um momento que isso vai acontecer. Tipo assim, sair de casa. Sair de casa por 10 anos até chegar o momento, literalmente 10 anos nas minhas metas do ano, até chegar o momento de eu sair de casa. Então vai ter uma hora que eu vou chegar no final do ano aqui e eu vou falar, gente, esse ano eu realmente diminuí o celular, eu na rotina, ali 50 livros. Mas enfim, não consegui. Os livros que eu li esse ano foram livros que me capturaram e que eu li numa sentada. Eu tô nesse momento, assim, da leitura, que eu preciso de livros que me enfeitiçem e que eu leia obcecadamente, obsessivamente em 48 horas. Senão, se eu parar, eu nunca mais retomo. E o uso do celular, eu fiz algumas coisas ao longo do ano que me ajudaram a diminuir um pouco. Eu entrei numa de palavra cruzada, né, durante um tempo e foi ótimo para diminuir o uso do celular. Voltei com a palavra cruzada, comprei uma na semana passada, ótimo também para isso. Agora nessa reta final de ano, voltei a assistir séries. Assisti A Diplomata, assisti Black Doves, comecei a assistir Homeland, que é uma série antiga, também sobre espionagem, que tem 8 temporadas, então isso também tá me ajudando a ficar um tempo, no meu tempo de ócio, né, assistir alguma coisa ao invés de ficar só rolando rede social. Então acho que isso já é uma diminuição de uso de celular. Eu não acho que eu fico muito em telas de modo geral, tipo, eu não vejo televisão, eu não vejo filme, eu não vejo série. Então a minha maior questão realmente, não vejo YouTube muito. Então a minha maior questão realmente é celular. Então eu não faço questão de diminuir as minhas telas, eu quero diminuir o celular. E aí no meu tempo de lazer, se eu ficar assistindo uma sériezinha, tá ótimo. Uma coisa que eu também não fiz, eu queria ter estudado mais esse ano.
tem aqui fazer curso para criadores de conteúdo, curso de locução é uma coisa que eu comecei o ano muito na cabeça que eu queria fazer, porque eu fiz uma narração de um episódio do podcast Prato Feito, que é o podcast do portal Joio e Trigo, e aquilo me animou muito, assim, para pensar, fazer essas coisas narrativas, de locução. Não fiz. Queria ter estudado mais sobre esse universo do meu trabalho, queria ter lido livros um pouco mais técnicos para eu trazer aqui também no Conselhos, outras reflexões, para me abrir outros universos, e não fiz, então talvez esse seja a minha área de foco, sabe? Eu sempre escolho uma área de foco, assim, pro ano. Esse ano foi relacionamento, amor, relacionamento. Talvez ano que vem chegue aí o ano do estudo, de estar mais voltada realmente para isso. Eu queria muito ter feito isso esse ano, eu não fiz. E agora eu tô na minha cabeça que eu só vou conseguir estudar se eu tiver um iPad. Ai, gente, sério. Cada merda que eu passo na minha cabeça, eu só vou conseguir estudar se eu tiver um iPad. Aí agora o meu empecilho pra estudar é que eu não tenho um iPad. Ai, sério, vai se fuder, sério. Mas eu tenho certeza que tem muitas de vocês que pensam, só vou conseguir estudar meus PDFs se eu tiver um tablet, pra eu ler num tablet. Ai, gente, sério, cara, puta que pariu, sério. Meu Deus do céu. O ser humano é patético demais. Enfim. Eu espero que eu estude mais no ano que vem. Mas isso foi realmente coisas que eu não consegui fazer. Eu fiz um curso livre da Brava, uma aula, né? Que foi muito legal. Mas eu realmente não estudei, não fiz os cursos que eu gostaria. E quero muito, muito, muito focar nisso realmente em 2025. E uma coisa, como eu falei, né? A minha área de foco desse ano foi relacionamento. Meu relacionamento com meu esposo. Eu acho que eu falei isso aqui, né, no final do ano. Que era um ano que eu queria me aproximar, me reconectar mais com o Rafael e também com as minhas amigas. Ter mais essa convivência. Não lidar com essas relações no automático. Ter mais intenção, sabe, na relação. E eu acho que eu fui muito bem sucedida nisso. Eu quero falarei sobre isso na semana que vem. Mas uma coisa que eu e o Rafael não fizemos, que estava na minha lista, que era um restaurante por mês. O rolê que a gente mais gosta de fazer de casal é ir a restaurante, é descobrir restaurante novo. E aí eu tinha colocado isso de um restaurante por mês pra ser, tipo assim, um date nosso por mês. Sim, gente, quando você tem filho de 3 anos, você não tem dates com seu marido toda semana, entendeu? É assim que funciona a vida, tá? Porque você tem 37 agendas familiares e de aniversários e de amigos e trabalho, compromisso e outras 500 coisas. E aí não dá pra você ter dates com o seu esposo o tempo inteiro. E aí eu tinha colocado isso como meta, a gente não conseguiu cumprir definitivamente. Eu acho que não. A gente não teve um date de casal por mês. Com certeza não. Vou até revisar, eu acho que não, tá? Mas vou até revisar nos meus arquivos confidenciais. Mas a gente não foi tanto quanto a gente gostaria nesse nosso rolê de ir a novos restaurantes, explorar novos restaurantes. Mas a gente fez outras coisas que foram muito legais também. Mas os dates realmente, a quantidade que a gente gostaria, acho que ficou devendo ali. No segundo semestre fomos bem melhor nesse quesito, mas acho que no primeiro a gente deixou um pouco a desejar pelas loucuras da vida de pai e mãe. Ai! Acho que é isso, gente. Tudo que eu não fiz. Eu acho que quando a gente vai pensar nossas metas do ano, elas precisam começar aí. A gente precisa começar pensando quais foram as coisas que não deram certo, quais foram as coisas que a gente quis fazer e não conseguiu, que a gente deixou passar e quer tentar fazer, quais foram as metas que a gente não realizou e que deixaram de fazer sentido. Então tem algumas coisas aqui, né, que pra mim deixaram de fazer sentido, do jeito que estava ali colocado. Mas eu acho que quando a gente pensa nessas resoluções de ano novo, de virada de ano, que é um movimento que eu gosto muito, começa com um grande balanço do ano que passou, né? E não só jogar pro ano seguinte o que a gente quer fazer. Então, pra mim, faz muito sentido começar nossa sequência de episódios pensando nas coisas que eu não fiz. E aí, convido a você também a fazer essa reflexão das coisas que você não fez esse ano,
pra você entender se você quer fazer elas em 2025, no ano que vem, ou se não, se deixou de fazer sentido e foda-se, deixa isso pra lá. Então, é isso. Terminamos o episódio 1 dessa sequência de episódios fim de ano. Ai, gente, eu amo tanto esse assunto de metas do ano. Por favor, me mandem todos os episódios de podcasts e vídeos do YouTube de canais que vocês gostam, que seja sobre metas do ano, resoluções de ano novo, porque eu amo ouvir e ver e saber das metas das pessoas, porque às vezes me dão ideias e eu copio as metas e eu vejo que, tipo, caraca, que coisa legal de incluir, né, dentro desse universo de desejos e vontades. Então, por favor, me mandem, se vocês virem posts sobre metas do ano, vídeo, episódios de podcasts. Eu adoro, estou muito aberta a consumir esse conteúdo. Até semana que vem. Se vocês quiserem me mandar casos também sobre essas coisas de metas do ano, final de ano, resolução de ano novo, me mandar a lista de metas de vocês. E aí eu vou trazendo aqui também ideias, né? Para além de trazer as minhas metas, mas trazendo ideias de vocês, de coisas que podem ser incluídas também. Vou adorar, porque vocês sabem que eu sou fofoqueira, então se eu quero saber as metas de todo mundo. Se eu puder me meter nas metas de vocês, pra mim tá maravilhoso. Então é isso, gente. Até domingo que vem, em que eu vou falar aqui das coisas que eu fiz, que eu consegui fazer neste ano. Oh, meu Deus, muito obrigada. Ai, até, gente. Beijo.